A noite havia caído sobre o tranquilo bairro do Morumbi, São Paulo, como uma cortina pesada. Por trás dos altos portões de ferro de uma grande mansão de 2 andares, o mundo parecia perfeito do lado de fora. Um caminho de mármore brilhava sob as luzes da varanda e o ar cheirava levemente a rosas do jardim impecável. Mas dentro daquelas paredes, uma tempestade muito mais violenta se desencadeava do que os trovões que rugiam no céu. Isabela Azevedo, com seus 8 meses de gravidez, estava no meio da sala de estar, a respiração ofegante e uma mão sobre o ventre inchado. Ela vestia uma camisola de seda pálida que agora estava colada à pele pelo suor e pelas lágrimas. Seu marido, Rogério Nogueira, pairava sobre ela. O rosto dele, antes charmoso, torcia-se em fúria, o mesmo rosto que costumava encantar jornalistas e investidores. Eu te disse que o jantar devia estar pronto às 7. Ele sibilou com a voz baixa, mas venenosa. Isabela tentou falar, mal em um sussurro. Faltou luz por um momento. O tapa veio antes que ela pudesse terminar. Um som seco ressoou no corredor. Sua cabeça girou e um anel de dor se espalhou por sua bochecha. O lustre de cristal sobre ela balançou levemente, com seus cristais tilintando como um aplauso cruel. Rogério deu um passo mais perto, seu hálito cheirando a cachaça. Você acha que eu ligo para suas desculpas? O coração de Isabela batia tão forte que mal conseguia ouvir o trovão lá fora. Cada batida a lembrava da pequena vida dentro dela. O bebê, para quem ela sussurrava no escuro quando ele dormia. O bebê que prometeu proteger a todo custo. Por favor, Rogério, ela disse baixinho, segurando o ventre como se protegesse o filho. Você está me machucando. Por um momento, os olhos dele vacilaram. Não com arrependimento, mas com algo mais frio. Ele abriu um sorriso cruel. Machucando você? Você ainda não viu nada. Ele a agarrou pelo braço e a atirou contra a parede. O corpo dela atingiu o chão com um baque surdo. O retrato de família sobre a lareira inclinou-se, mostrando o casal sorridente congelado em uma mentira. Isabela tentou se levantar, os joelhos fracos e o gosto de ferro na língua. Lá fora, a tempestade se intensificava. A chuva açoitava as janelas. Relâmpagos iluminavam o cômodo por breves segundos implacáveis. Cada clarão revelava hematomas antigos e novos nos braços de Isabela, alguns já amarelados, outros ainda roxos e frescos. Ela tentou se arrastar até a porta, mas Rogério chutou a mesa de centro. O vidro se estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando-se como fragmentos de seus sonhos tranquilos. Ele pegou uma moldura quebrada e a atirou contra a parede. Eu te fiz o que você é, ele gritou. Sem mim, você não é nada. Você me ouve? Nada. Isabela apoiou-se no móvel, tremendo. Ela havia aprendido há muito tempo que suplicar apenas alimentava a fúria dele. No entanto, o silêncio parecia rendição, e ela não pensava em dar-lhe esse poder. Sua voz tremeu, mas se manteve firme. Você está enganado. Algum dia você vai se arrepender disso. Ele riu com amargura enquanto caminhava até ela. Arrepender? Se você morrer, finalmente serei livre. Talvez então eu possa me casar com alguém que não seja um fardo. Oh, as palavras doeram mais do que os golpes. Lágrimas embaçaram sua visão. Algo dentro dela se quebrou. Não seus ossos, mas sua fé. Rogério se virou, ajeitando a gravata como se estivesse se preparando para uma reunião e não para deixar sua esposa sangrando no chão. Tenho um voo pela manhã, ele disse com calma. Tente não me envergonhar novamente. A porta bateu. O som do motor se desvaneceu pela longa entrada. Isabela ficou ali por uns instantes. O silêncio era pesado e sufocante. O relógio marcava os segundos na parede.
A lareira estalava fracamente. Ela sentiu o bebê se mover, um pequeno tremor que a lembrou de que não estava sozinha. Me desculpe, meu pequeno, ela sussurrou, acariciando o ventre. Sinto muito. Uma dor aguda a percorreu e ela estremeceu. Sua respiração ficou irregular. O mundo girou levemente enquanto a tontura a dominava. Ela estendeu a mão para o celular sobre a mesa próxima, mas estava quebrado pela queda. O sangue escorria de seu lábio. Através da névoa, ela viu um reflexo de luz no vidro da janela. A princípio pensou que fosse um relâmpago, mas o ritmo era constante, mecânico. Ela se forçou a rastejar para mais perto e olhar para fora. Ao longe, rasgando a tempestade, o farol de um helicóptero varria os campos. O som crescia, atravessando o trovão. Isabela apertou os olhos contra o brilho, sem saber se estava sonhando ou se a ajuda finalmente havia chegado. Ela apoiou a mão no vidro. Por favor, ela murmurou, mal audível. Por favor, me vejam. A luz parou um momento sobre a mansão. Então se afastou, engolida pela tempestade. Isabela exalou com um suspiro trêmulo, sem saber se sentia esperança ou desespero. Seu corpo tremia de exaustão, mas sua mente se agarrava à imagem daquela luz. Alguém estava lá fora. Alguém forte o suficiente para voar no meio de uma tempestade. Alguém que talvez pudesse salvar ela e seu filho. Ela fechou os olhos e sussurrou, como uma oração. Aguenta, Isabela. Só mais um pouco. Um relâmpago iluminou novamente a sala quebrada, o vidro estilhaçado e a mulher machucada no chão. Lá fora, o trovão começou a se afastar na distância, e em algum lugar, além das nuvens escuras, o helicóptero continuava se aproximando. 2 anos antes dos hematomas, antes dos gritos, a mesma mansão parecia um sonho. Estava cheia do cheiro de lírios e tinta fresca, com risadas que ecoavam pelos corredores. A luz do sol entrava pelas amplas janelas, tocando os pisos de mármore onde Isabela dançava descalça enquanto desempacotava caixas. Naquela época, ela acreditava que o amor podia construir um lar forte o suficiente para durar para sempre. Rogério Nogueira havia sido tudo o que ela pensava que queria. Ele era autoconfiante, atraente e encantador. Sua voz tinha aquela confiança que fazia as pessoas o seguirem sem hesitar. Ele dirigia um império imobiliário em expansão e frequentemente aparecia em revistas, sorrindo ao lado de senadores e celebridades. Para Isabela, era a imagem do sucesso e da proteção. Eles se conheceram em um evento de gala em Curitiba. Isabela acabara de deixar o corpo de enfermeiras do exército após anos de serviço no exterior. Ela queria uma vida tranquila, uma família, algo normal, depois de tantos anos curando soldados e vendo muitos morrerem. Rogério se aproximou dela naquela noite, de smoking e charme, perguntando sobre seu serviço. Ele a fez rir pela primeira vez em meses. No final da noite, ele lhe disse: "Uma mulher como você merece ser adorada, não esquecida." Isabela lembrava como suas bochechas ficaram vermelhas. Para alguém que havia vivido em zonas de guerra, ela não esperava que o perigo chegasse embrulhado em um terno sob medida e um sorriso suave. Nos meses seguintes, Rogério a cobriu de afeto. Ele enviava flores para o trabalho dela no hospital. Ligava todas as noites e a surpreendia com viagens de fim de semana. Quando ele a pediu em casamento, foi em frente a um helicóptero, o mesmo tipo que mais tarde se tornaria o símbolo de salvação. Ele disse que queria lhe mostrar a vista do futuro deles juntos. Ela aceitou sem hesitar. Depois do casamento, ele a convenceu a deixar a enfermagem e se concentrar em ser esposa. Ele disse que ela não precisava mais trabalhar. "Você já cuidou de pessoas por tempo suficiente", ele disse, acariciando sua bochecha. "Agora, deixe-me cuidar de você."
Ela pensou que era amor. Era controle. No início, os gestos pareciam românticos. Ele escolhia seus vestidos para os jantares, dizendo que certas cores realçavam seus olhos. Revisava seu telefone, alegando que temia por sua segurança. Queria saber para onde ela ia, com quem se encontrava e quando voltaria para casa. Isabela confundiu sua atenção constante com devoção. Não foi até mais tarde que ela entendeu que era vigilância disfarçada de amor. Ele decidia o que ela comia, o que vestia e até como devia falar em eventos sociais. Sorria mais, ele sussurrava entre dentes quando ela esquecia. As pessoas notam. Em público, Rogério era encantador e cortês. Colocava uma mão protetora em suas costas, chamava-a de querida e ria de suas piadas mais bobas. Mas a portas fechadas, essa mão se transformava. Apertava demais. Ordenava. Punia. Mesmo assim, Isabela tentou fazer funcionar. Lembrava-se dos votos que havia feito. Ela repetia para si mesma que ele estava sob pressão do trabalho, que precisava de paciência, que todo casamento tinha suas tempestades. Quando descobriu que estava grávida, pensou que isso mudaria tudo. No dia em que lhe contou, ela decorou a sala com pequenas flores brancas e um bilhete que dizia: "Você vai ser pai." Ela imaginou que ele a levantaria nos braços, que choraria, que prometeria melhorar. Em vez disso, ele a encarou por um longo momento com uma expressão indecifrável. Então disse baixinho: "Tem certeza de que isso é uma boa ideia?" Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela riu nervosamente, acreditando que ele estava brincando, mas ele não estava. Nas semanas seguintes, ele se tornou distante. Suas viagens de negócios se multiplicaram. O telefone dele tocava tarde da noite e ele saía do quarto para atender. Quando ela perguntava quem era, ele respondia: "Trabalho, você não entenderia." Isabela começou a ver as rachaduras. Ele começou a criticá-la com mais frequência. "Você se descuidou," ele dizia quando ela se sentia muito enjoada para se arrumar. "Casei-me com uma mulher com ambição, não com uma planta de interior." Uma tarde, ela encontrou um leve rastro de perfume em seu paletó. Não era o dela. O aroma era muito forte, muito intencional. Ela não perguntou. Ela não precisava. Naquela noite, ela se sentou sozinha no quarto do bebê que havia começado a decorar. O berço ainda estava na caixa, as paredes ainda sem pintura. Ela segurava nas mãos um pequeno par de meias de bebê, imaginando o futuro em que um dia acreditou. Lá fora, começou a chover suavemente, batendo na janela como um lembrete. Ela pensou em sua vida anterior, nos corredores do hospital, nos soldados que lhe agradeciam com mãos trêmulas, no propósito que antes preenchia seus dias. Naquela época ela era forte, ela era corajosa. Como ela havia se transformado nesta versão de si mesma, tímida, quieta e com medo de respirar muito alto? Quando Rogério chegou tarde naquela noite, ela tentou se aproximar novamente. "Sinto falta de como éramos antes," ela disse baixinho. "Talvez pudéssemos conversar com alguém, procurar ajuda." Ele riu sem olhá-la. "Você acha que eu tenho tempo para isso? Você não tem ideia de como o mundo funciona, Isabela. Você estaria perdida sem mim." Seu coração afundou, mas sob o desespero, uma faísca acendeu. Ainda não era raiva, era compreensão. O homem que um dia disse amá-la não a via como parceira, a via como propriedade. Naquela noite, enquanto ele dormia ao seu lado, Isabela permaneceu acordada olhando para o teto. O zumbido do ar-condicionado preenchia o silêncio. Ela pôs uma mão sobre o ventre e sussurrou: "Vou encontrar uma saída. Por você." O vento movia as árvores lá fora, trazendo consigo o eco distante da mulher que ela costumava ser, a soldado que nunca desistia,
A enfermeira que se recusava a deixar alguém morrer sem lutar. Ela ainda não sabia, mas essa força voltaria. E quando voltasse, o império de Rogério Nogueira jamais se reergueria. A luz da manhã entrava na cozinha, refletindo-se na máquina de expresso prateada e nas bancadas de mármore impecáveis. A casa parecia tranquila, quase silenciosa demais. Rogério já havia ido trabalhar, deixando para trás seu rastro habitual de fumaça de cigarro e arrogância. Isabela estava sentada à mesa de roupão, as mãos em volta de uma xícara de café que ela não bebia. O café havia esfriado há muito tempo, mas ela continuava ali, perdida em pensamentos, esperando por algo que não sabia nomear. Ela havia parado de contar as mentiras, as chamadas perdidas, as noites sem dormir, o perfume que se agarrava aos seus ternos como um fantasma. Mas algo em seu instinto lhe dizia que desta vez era diferente, que ele escondia algo maior. Quando a campainha tocou, ela se assustou. Um entregador estava lá fora com um buquê de orquídeas brancas envoltas em cetim. "Entrega para o senhor Nogueira", ele disse. Isabela franziu a testa. Rogério nunca enviava flores para si mesmo. Ela pegou o buquê, agradeceu-lhe e o levou para dentro. Um pequeno cartão pendia do laço. Ela o abriu. "Mal posso esperar por hoje à noite." A cobertura 7. Não havia nome, mas a caligrafia era elegante, inconfundivelmente feminina. O aroma das orquídeas era muito forte, quase sufocante. Ela deixou o cartão cair sobre a mesa e o encarou até que as letras se embaçaram. Seu pulso acelerou. "Hoje à noite." A cobertura. Ao meio-dia, ela já havia tomado uma decisão. Quando Rogério ligou para dizer que trabalharia até tarde novamente, ela respondeu suavemente: "Claro, não se preocupe, estarei dormindo." Sua voz soava tranquila, mas dentro de seu peito uma tempestade crescia. Ela desligou, pegou um casaco leve e dirigiu para a cidade enquanto o sol começava a se pôr. A cobertura era um dos investimentos de luxo de Rogério no centro do Rio de Janeiro, um lugar que ele usava para reuniões de negócios ou jantares privados com clientes. Isabela só havia estado lá uma vez. Agora ela estacionou do outro lado da rua, o coração acelerado, observando a fachada de vidro do prédio brilhar sob as luzes da tarde. Ela esperou. Às 18h45, um carro preto elegante parou. Rogério desceu primeiro, estendendo o braço para ajudar uma mulher em um vestido carmesim. A risada da mulher foi ouvida fracamente pelo ar. Isabela a reconheceu instantaneamente. Vanessa Matos, sua assistente. Ela sempre suspeitou, mas vê-los juntos confirmou todos os seus medos. Rogério abriu a porta para ela, com a mesma cavalheirismo que antes mostrava a Isabela. Os dois desapareceram lá dentro. Isabela permaneceu imóvel por vários minutos, apertando o volante. A traição doía, aguda e física. Mas sob a dor, uma calma estranha começou a surgir. Ela meteu a mão na bolsa e pegou seu celular. Ela se lembrou do aplicativo de gravação de voz que costumava usar durante seu serviço militar para fazer anotações em campo. Seu dedo parou sobre o botão. Então ela o pressionou. Ela entrou no prédio em silêncio, evitando o porteiro que havia saído para fumar. As portas do elevador se abriram com um som suave e ela entrou. Seu reflexo a encarava das paredes espelhadas. Seu estômago se apertou, não apenas pelo medo, mas pelo pequeno chute do bebê. Era como se a criança pudesse sentir sua tensão. "Fique comigo, meu pequeno", ela sussurrou. "Apenas fique comigo." Quando o elevador chegou ao último andar, ela ouviu risadas atrás da porta da cobertura, que estava entreaberta. Ela empurrou o suficiente para ver o interior. O cômodo brilhava com uma luz suave. Uma mesa estava posta com champanhe
e morangos. Vanessa estava ao lado da janela, sorrindo, enquanto Rogério servia vinho em 2 taças. Você realmente acha que ela nunca vai descobrir? Brincou Vanessa. Rogério sorriu com malícia. Ela é muito ingênua para suspeitar de algo. Quando o bebê desaparecer, tudo o que ela tem será meu. O pai dela deixou essa fortuna, mas não vale nada se ela não sobreviver ao parto. O testamento é muito claro. A respiração de Isabela parou. Ela levou a mão à boca. Ela sabia que ele era cruel, mas isso ia além da crueldade. Era assassinato disfarçado de amor. Ela apertou o telefone com força, garantindo que cada palavra fosse gravada. Sua visão embaçou com lágrimas, mas ela permaneceu em silêncio. Sua mente corria. A fortuna, o testamento. Ele havia se casado com ela por dinheiro, não por amor, e agora planejava ficar com tudo, incluindo sua vida. Vanessa riu. Você é terrível. Rogério sorriu, passando a mão pelo cabelo dela. Terrível, mas inteligente. Quando o bebê desaparecer, finalmente poderemos viver a vida que merecemos. Isabela recuou lentamente, o coração batendo forte. Seu pé atingiu a borda de um vaso decorativo e ele se moveu. Ela ficou paralisada. A voz de Rogério mudou instantaneamente. O que foi isso? Ela não esperou para descobrir. Correu pelo corredor, pressionando o botão do elevador repetidamente. Seu reflexo a observava, pálida e trêmula, com os olhos arregalados de terror. As portas finalmente se fecharam. Ela exalou, abraçando o telefone contra o peito como se fosse uma tábua de salvação. A gravação havia parado automaticamente. Ela verificou a tela. Ali estava, 6 minutos e 22 segundos. Prova. Quando chegou ao carro, suas mãos tremiam tanto que ela deixou cair as chaves 2 vezes. Ela trancou as portas e reproduziu a gravação apenas para ter certeza. A voz de Rogério preencheu o espaço. Cada sílaba era como uma adaga, mas também como uma salvação. Quando o bebê desaparecer, as lágrimas escorreram, rápidas e silenciosas. Pela primeira vez em meses, ela não se sentiu impotente. O medo ainda estava lá, mas algo novo crescia por baixo. Determinação. Ela colocou o telefone no banco do passageiro e ligou o motor. As luzes da cidade se misturaram em suas lágrimas, enquanto ela sussurrava para si mesma. Ele pensa que tem o controle. Ele não faz ideia do que eu sou capaz. Lá fora, começou a chover, as gotas escorregando pelo para-brisa. O som se misturava ao zumbido constante do motor e às batidas de seu coração. Naquela noite, Isabela voltou para casa não como a esposa assustada que ele costumava quebrar, mas como uma mulher que acabara de encontrar sua primeira arma, a verdade, e tinha a intenção de usá-la. A manhã seguinte começou com uma calma inquietante. A luz do sol entrava fracamente pelas cortinas. Isabela permanecia acordada, a mente pesada pelos acontecimentos da noite anterior. O telefone, agora escondido sob seu travesseiro, continha a prova de tudo. Ela havia ouvido a gravação 1 dúzia de vezes, até que as palavras se gravaram em sua memória. Quando o bebê desaparecer, poderemos viver a vida que merecemos. Cada repetição endurecia algo dentro dela que o medo não podia mais tocar. Ela tinha um plano. Ela fugiria após o café da manhã. Levaria a gravação para alguém em quem confiasse, talvez um de seus antigos companheiros do exército. Ela até pensou em ligar para o coronel Marcos Valente, seu antigo oficial comandante. Mas antes que pudesse se mover, a porta do quarto se abriu. Rogério estava na soleira, já vestido para o trabalho, com uma expressão impossível de ler. Você acordou cedo? Ele disse com um tom falsamente casual. O coração dela estremeceu. Eu não consegui dormir. Eu sei.
Ele disse suavemente. Você saiu ontem à noite. Isabela gelou. Sua respiração parou na garganta. Ele sorriu, mas sem calor. Não se incomode em mentir. A equipe de segurança me disse que você pegou o carro por volta das 7. O rastreador não mente. Ela tentou manter a voz firme. Eu só precisava de ar. Ar? Ele riu baixinho. Você espera que eu acredite nisso? Você tem estado inquieta ultimamente, distraída. Eu acho que você está escondendo alguma coisa. Ele começou a circular por ela como um predador estudando sua presa. A mente de Isabela corria. Se ele encontrasse o telefone, se ele ouvisse a gravação, tudo estaria acabado. Ela recuou lentamente, forçando a calma em seu tom. Rogério, por favor, estou exausta. Você está imaginando coisas. Imaginando coisas. A voz dele se elevou. Você estava me espionando. Ele avançou sobre ela, agarrando seu braço. Isabela ofegou quando uma dor aguda percorreu seu ombro. Os dedos dele afundaram em sua pele. Com quem você se encontrou? Responda-me. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela se recusou a falar. Ela sabia que o silêncio era sua única defesa. O aperto dele ficou mais forte. Você acha que pode fazer pouco caso de mim? Na minha própria casa? Ele a empurrou para trás. Ela atingiu a borda da cama, cambaleando antes de cair no chão. Suas mãos foram instintivamente para o ventre. O bebê deu um chute forte, como se respondesse ao caos. Rogério, pare! Ela sussurrou. Por favor, estou grávida. Não use essa carta comigo. Ele andava de um lado para o outro no quarto, sua raiva crescendo. Você sabe o quanto me custa manter esta casa, este estilo de vida, esta imagem. E tudo o que você faz é reclamar, chorar e parecer patética. Ele pegou o copo d'água da mesa de cabeceira e o jogou contra a parede. Os fragmentos se espalharam pelo tapete como gotas de chuva. O pulso de Isabela martelava em seus ouvidos. Você acha que pode me deixar? Ele continuou. Você não teria nada. Sem dinheiro, sem amigos. Ninguém acreditaria em uma única palavra sua. Todos sabem que você é instável. Onde está seu telefone? O sangue de Isabela gelou. Eu não sei. Ele começou a destruir o quarto, abrindo gavetas, jogando travesseiros, espalhando roupas. Quando ele puxou o telefone de debaixo do travesseiro, o coração dela parou. Ora, ora, ele disse, segurando-o no alto. O que temos aqui? Rogério, devolva. Não é nada. Ele pressionou reproduzir. A sala foi preenchida com sua própria voz gravada. Quando o bebê desaparecer, tudo o que ela tem será meu. Por um segundo, houve silêncio. Então, o rosto dele se contorceu em algo monstruoso. Você estava me gravando, sua pequena mentirosa traidora. Ele jogou o telefone do outro lado do quarto, onde se chocou contra a parede. Isabela tentou correr, mas ele a agarrou novamente, desta vez pelo cabelo, forçando-a a olhá-lo. Você acha que pode me arruinar? Ir para a polícia? Me solte! Ela gritou, arranhando o pulso dele. A expressão dele se tornou sombria. Talvez seja exatamente isso que eu deveria fazer. Ele a arrastou para a porta da frente, ignorando seus apelos. O sol da manhã era ofuscante quando ele a abriu. O vento entrava no corredor, trazendo um leve cheiro de chuva. Rogério, por favor, não faça isso. Eu vou embora. Você nunca mais me verá. Apenas me deixe levar meu bebê. Ele a empurrou para fora. Os degraus de concreto rasparam seus joelhos ao cair. A brita do caminho queimou suas palmas. Fora da minha vista, ele disse friamente, e não volte. Ela olhou para ele do chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Para onde eu vou? Ele sorriu cruelmente. Você é boa em sobreviver. Descubra. Então ele bateu a porta. Isabela ficou ali por um momento, atordoada. O mundo ao seu redor ficou embaçado. Nuvens escuras se acumulavam, trovejando suavemente.
Ela se levantou com esforço, uma mão no ventre e a outra limpando o sangue do lábio. A tempestade começou a desabar, gotas de chuva atingindo seu cabelo, seus ombros, suas mãos trêmulas. Ela avançou pela longa estrada, os pés descalços escorregando na brita molhada. Atrás dela, a mansão se erguia como uma lápide. Um relâmpago iluminou os portões de ferro ao longe. Ela mal conseguia ver através da chuva, mas continuou caminhando. Seu corpo gritava de dor, mas sua mente sussurrava uma única ordem: mova-se. Cada passo era uma batalha. Sua respiração saía entrecortada. A estrada se estendia interminável à sua frente, vazia e fria. Ao longe, ela ouviu o som fraco do trovão e o bater constante das hélices de um helicóptero cortando o ar. Ela levantou o olhar, semicerrando os olhos sob a tempestade. Um feixe de luz cruzou brevemente o horizonte. Por um instante, tocou seu rosto. Depois desapareceu. Isabela caiu de joelhos, gritando de desespero. A chuva encharcava seu cabelo, sua roupa, sua pele, apagando os últimos vestígios da mulher que ela costumava ser. Mas mesmo naquele momento, enquanto o vento rugia ao seu redor, um único pensamento ardia com força em sua mente. Ela não ia morrer ali. Não naquele dia. Não assim. A tempestade havia engolido tudo. O vento uivava entre as árvores, dobrando os galhos até que se quebravam. A chuva caía em cortinas densas, embaçando o mundo em uma névoa cinzenta. Isabela cambaleava, os braços em volta do ventre e a respiração ofegante. O ar estava tão frio que queimava sua garganta. Cada passo lhe causava uma dor aguda nas pernas, mas ela continuava se movendo, impulsionada por algo mais forte que o medo. Ela não tinha um plano, nem uma direção, apenas instinto. O caminho de brita que se afastava da mansão se estendia interminável à sua frente. A água se acumulava ao redor de seus pés descalços, transformando o chão em lama. A noite era completamente negra, exceto pelos relâmpagos que revelavam a imensidão vazia ao seu redor. Continue andando, ela sussurrou com os lábios trêmulos. Não pare. Sua voz mal era ouvida em meio à tempestade. O bebê se moveu dentro dela, como se a lembrasse de que não estava sozinha. Aquele pequeno movimento era a única coisa que a mantinha de pé. Ela havia deixado tudo para trás. A casa, o telefone, as provas. Sua única posse agora era a sobrevivência. A voz de Rogério ainda ecoava em sua mente, cada palavra cruel mais cortante do que a chuva em sua pele. Você é boa em sobreviver. Descubra. Ela o faria. Por si mesma. Por seu filho. O caminho se curvou em um trecho de terreno aberto, ladeado por árvores densas. Ao longe, apareceram as luzes de um carro. Isabela levantou o braço fracamente, acenando desesperadamente. O carro diminuiu a velocidade por um instante, depois acelerou novamente, espirrando água nela ao passar. Ela viu as luzes traseiras desaparecerem, e com elas, sua esperança se apagou um pouco mais. As lágrimas se misturaram com a chuva em suas bochechas. Por favor, ela murmurou, embora ninguém pudesse ouvi-la. Suas pernas tremiam. Ela apoiou uma mão contra o tronco de uma árvore para se manter em pé. A casca áspera raspou sua palma, trazendo-a de volta ao presente. Ela não podia cair. Se caísse, talvez não se levantasse novamente. Outro relâmpago iluminou a paisagem. Nessa breve luz, ela viu uma pequena ponte de madeira à frente. O riacho que passava por baixo havia se transformado em um rio agitado pelo aguaceiro. A ponte parecia instável, mas era sua única saída. Ela subiu com cuidado, agarrando-se à grade com as duas mãos. A madeira rangeu sob seu peso. No meio do caminho, uma rajada de vento quase a derrubou. Ela gritou, segurando-se com força.
Seus joelhos atingiram as tábuas molhadas. A dor subiu por suas pernas. Por um momento, ela ficou imóvel, ofegante. Então se forçou a levantar. Vamos, Isabela, ela disse em voz alta, a voz rouca. Você já passou por coisas piores. E era verdade. Ela havia atendido soldados sob fogo, havia sobrevivido a noites sem dormir em hospitais de campanha, onde o ar cheirava a sangue e fumaça. Ela havia sido forte antes. Podia ser forte novamente. Ao chegar ao fim da ponte, suas forças finalmente a abandonaram. Ela desabou sobre o chão enlameado, a chuva atingindo seu rosto. Seus dedos afundaram na terra úmida enquanto ela tentava rastejar para a frente. Cada músculo gritava de dor. Eu não consigo, ela murmurou. Então ela sentiu um chute suave sob suas costelas. O bebê se moveu novamente, fraco, mas determinado. Chega! Ela levantou a cabeça, piscando sob a chuva. Tudo bem, ela sussurrou. Por você, eu farei isso. Ela rastejou até alcançar o abrigo de um grande carvalho. Sob seus galhos, a chuva não caía com tanta força. Ela se apoiou no tronco, ofegante, o frio entrando em seus ossos. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia mantê-las paradas. O vento trouxe um som distante, um zumbido rítmico, fraco no início, depois mais forte. Isabela franziu a testa e levantou a cabeça. Não era trovão. Era muito constante, muito controlado. Ela conhecia aquele som. As hélices de um helicóptero. Seu coração deu um salto. Ela se forçou a ficar de pé, cambaleando de exaustão. Ela saiu de debaixo da árvore, procurando o céu. Através da tempestade, ela viu um feixe de luz cortando as nuvens, movendo-se em círculos lentos. O helicóptero voava baixo, escaneando o terreno. Aqui! Ela gritou, agitando os braços. Por favor, estou aqui! O vento arrancou sua voz. Ela tropeçou em direção à clareira, escorregando no chão molhado. Por favor, me vejam! Ela gritou novamente, a garganta ardendo. A luz passou sobre ela por um instante. Ela achou que parou. Seu coração acelerou. Então, o feixe se afastou, engolido pela chuva. Não! Ela ofegou. Não, por favor! Ela chorou, soluçando. O som do helicóptero começou a se desvanecer, distante novamente. Ela apoiou a testa na terra fria, tremendo. Por um longo tempo, ela permaneceu ali, ouvindo a tempestade e o martelar distante de seu próprio coração. Então algo mudou. A luz voltou. Desta vez era mais brilhante, mais próxima, circulando novamente. Ela levantou a cabeça, incrédula. O helicóptero pairava sobre a clareira, o farol apontado diretamente para ela. O vento das hélices agitava seu cabelo. Ela levantou os braços, gritando com as últimas forças que lhe restavam. Uma voz ressoou através de um alto-falante. Fique onde está! Nós a vemos! O alívio a inundou como um calor depois de um longo inverno. Ela caiu de costas na lama, rindo e chorando ao mesmo tempo. A tempestade rugia ao seu redor, mas não importava mais. Ela não estava sozinha. O helicóptero desceu lentamente, os esquides afundando no chão molhado. Duas figuras saltaram, com capas de chuva que brilhavam sob a luz. Um deles correu até ela e se ajoelhou ao seu lado. Isabela mal conseguia manter os olhos abertos, mas conseguiu ver o emblema familiar em seu ombro. O emblema do Exército Brasileiro. Senhora, você está segura agora, disse o homem. Nós a pegamos. Sua visão embaçou. Ela tentou falar, mas apenas conseguiu pronunciar uma palavra. Bebê, nós cuidaremos de vocês dois, ele garantiu. Enquanto os soldados a colocavam no helicóptero, a mão de Isabela caiu sobre o ventre. O bebê se moveu novamente, forte e firme.
O som rítmico das hélices preencheu seus ouvidos, um som que ela um dia associou a missões de resgate longe de casa. Desta vez, estava salvando a ela. Através da névoa da exaustão, ela olhou para a silhueta do piloto. Ela não conseguia ver o rosto, mas algo em sua postura parecia familiar. Então a escuridão a envolveu, suave e completa. A última coisa que ouviu antes que tudo desvanecesse foi uma voz serena e firme que dizia: "Aguente firme, Sargento Azevedo, nós a pegamos." Quando Isabela abriu os olhos, tudo era branco. O teto sobre ela embaçava, entrando e saindo de foco. Um leve baipe soava perto, constante e tranquilizador. Por um momento, ela não soube se estava viva ou sonhando. Seu corpo estava pesado, como pedra, mas aquele som rítmico a lembrou de que havia sobrevivido. A tempestade, o frio, a lama, nada disso a havia vencido. Sua mão se moveu instintivamente para o ventre. Ela sentiu o relevo firme sob o cobertor e exalou aliviada. O bebê ainda estava lá, ainda vivo. Lágrimas escorreram por suas têmporas. "Calma", disse uma voz serena. Ela virou a cabeça levemente. Uma enfermeira estava ao lado da cama verificando o monitor. Sua expressão era gentil, mas profissional. "Você está segura agora, senhora Nogueira. Eles a trouxeram na noite passada. Hipotermia grave, leve desidratação, mas tanto você quanto seu bebê estão estáveis." Isabela piscou, a garganta seca. Quem me encontrou?" Antes que a enfermeira pudesse responder, a porta se abriu. Um homem alto, em uniforme verde escuro, entrou na sala. O distintivo em seu ombro brilhou com a luz. Exército Brasileiro. Ele tirou o cap e, ao ver seu rosto, Isabela sentiu um choque. "Marcos", ela sussurrou. Anos haviam se passado desde a última vez que o vira. O coronel Marcos Valente, seu antigo comandante durante seu destacamento no exterior, o homem que uma vez salvou sua unidade após uma emboscada em Cabu. Sua presença agora parecia uma ponte entre a vida que ela havia perdido e a que estava lutando para recuperar. Ele lhe ofereceu um leve sorriso. "Você nos deu um bom susto, Sargento Azevedo. Eu não achei que ninguém soubesse", ela murmurou. "Recebi um telefonema anônimo", ele disse com um tom firme. "Sem nome, sem número. Apenas uma voz que disse que você estava em perigo. Quando me deram as coordenadas, reuni uma equipe e saí pessoalmente." "Um telefonema anônimo?" Isabela franziu a testa. Ele assentiu. "Não importa quem foi. O que importa é que você está viva." Marcos tentou se levantar, mas Marcos colocou suavemente a mão em seu ombro. "Devagar. Você passou pelo inferno." Ela se recostou novamente. A maciez do travesseiro era estranha depois de tanto frio. "Há quanto tempo estou aqui?" "Cerca de 12 horas, ele respondeu. "Você estava quase inconsciente quando a encontramos. O helicóptero médico nos levou diretamente para o hospital da base. Você repetia uma única palavra." "Que palavra?" "Bebê", ele disse em voz baixa. Os lábios de Isabela tremeram. "Pensei que o tinha perdido." Marcos a observou por um longo momento. Havia respeito em seu olhar, mas também tristeza. "Você não o perdeu. E agora vamos garantir que você não perca mais nada." Ele tirou de sua jaqueta uma sacola de evidências selada e a colocou sobre a mesa ao lado da cama. Dentro estava seu telefone destruído, com a tela quebrada, mas reconhecível. "Recuperamos isso perto da propriedade", ele explicou. "Minha equipe técnica extraiu os dados. O arquivo de áudio estava intacto." O pulso de Isabela acelerou. "A gravação?" Ele assentiu. "É o suficiente para destruí-lo." Ela fechou os olhos, sobrecarregada. Cada momento de terror, cada golpe, cada palavra que Rogério tentou usar para quebrá-la. Tudo a havia levado àquele pequeno fragmento de verdade guardado naquela gravação. Prova de que seu sofrimento não era invisível.
Marcos continuou com firmeza. Vamos lidar com isso com cuidado. Existem os canais legais: violência doméstica, tentativa de homicídio, fraude financeira. Quando a equipe federal intervir, ele não poderá comprar sua saída. Isabela olhou para ele. Você fala como se já estivesse feito. Ele sustentou seu olhar, firme e seguro. Por que está? Você lutou sua guerra sozinha por muito tempo. Agora é a nossa vez. As palavras tocaram algo profundo dentro dela. Por meses, ela havia carregado o peso do silêncio, convencida de que ninguém acreditaria nela. Agora, pela primeira vez, ela não tinha que lutar sozinha. Sua voz quebrou ao perguntar: por que você está me ajudando, Marcos? Ele hesitou por um instante. Porque você uma vez salvou a minha vida. Você não pediu nada, então. Eu também não pedirei nada agora. A sala ficou em silêncio. Apenas o monitor ao seu lado podia ser ouvido, o ritmo constante da vida que retornava. Mais tarde, naquela tarde, Marcos voltou com um tablet. Eu preciso que você veja algo, ele disse. Ele reproduziu as imagens do helicóptero. Na tela, ela se viu sob a tempestade, coberta de lama, descalça, segurando seu ventre. O farol a iluminava como uma figura emergindo da beira da morte. Isso é o que significa sobreviver, ele disse em voz baixa. Talvez você não veja, mas eu vejo. Isabela não conseguiu conter as lágrimas. Por tanto tempo, ela só tinha visto fraqueza em si mesma. Agora, ela via força, o tipo de força que se recusa a morrer, mesmo quando tudo o mais o faz. A enfermeira entrou em silêncio, verificando seus sinais vitais. Você está se curando bem, ela disse com um sorriso. O ritmo cardíaco do bebê está estável, muito forte. Isabela olhou para o monitor, ouvindo a pequena batida. Lembrou-lhe um tambor, constante e determinado. A vida insistindo em si mesma. Marcos olhou para a porta. Descanse por enquanto. Amanhã começaremos a falar sobre estratégia. Você precisará de um advogado, mas não se preocupe. Eu já tenho alguém em mente. Marcos, ela disse com a voz suave. Obrigada. Ele parou na porta. Não me agradeça ainda. Guarde para quando você entrar no tribunal e vir o rosto dele quando a verdade sair. Quando ele saiu, Isabela se recostou e olhou para o teto. A luz estéril não lhe parecia mais dura. Parecia o amanhecer depois de uma noite interminável. Ela virou a cabeça para a janela. Além do vidro, a tempestade havia passado. O céu ainda estava cinza, mas uma faixa dourada estava surgindo no horizonte. Ela colocou a mão suavemente sobre o ventre. Estamos seguras, ela sussurrou. E ainda não terminamos. Lá fora, o zumbido suave de outro helicóptero pairava no céu. O som não lhe lembrava mais medo. Lembrava-lhe salvação. Naquele momento, Isabela Azevedo compreendeu que havia sobrevivido não apenas à tempestade, mas também ao homem que a havia provocado, e entendeu que sobreviver era apenas o começo. Na terceira manhã, Isabela estava forte o suficiente para ficar de pé. As enfermeiras insistiam para que ela se movesse devagar, mas seu corpo ardia de propósito. Descansar não parecia mais recuperação. Parecia esperar, e ela já havia esperado o suficiente. Ela caminhou pelo corredor silencioso do hospital, a mão roçando a parede para manter o equilíbrio. Do lado de fora da janela, o nascer do sol era pálido e limpo, como se a tempestade tivesse lavado o mundo inteiro. Marcos a esperava na sala de jantar da base, sentado a uma mesa coberta de arquivos. Ele parecia diferente sem o uniforme, em uma camisa simples, com as mangas arregaçadas. Havia nele uma energia tranquila, o tipo de firmeza em que Isabela sempre confiou quando tudo o mais desmoronava. Bom dia, sargento, ele disse, oferecendo-lhe uma xícara de chá em vez de café.
Você precisa de calma, não de cafeína. Ela sorriu fracamente e se sentou. Eu não me sinto mais como uma sargento. Então comece a se sentir como uma sobrevivente, ele respondeu, e como mãe. Ambos os títulos superam qualquer um que eu tenha. A mesa estava coberta de documentos, relatórios legais, capturas de tela e extratos bancários. Havia cópias impressas de seus resultados médicos e a transcrição digital da confissão gravada de Rogério. Marcos empurrou uma pasta para ela. Esta é a sua vida, ele disse. E é assim que a recuperamos. Isabela abriu a pasta. Dentro havia seções organizadas com etiquetas. Provas de violência doméstica, motivo financeiro, ameaças gravadas, fraude corporativa. Cada categoria contava uma história que ela havia vivido, mas que nunca teve forças para nomear. Seu estômago se apertou ao olhar as fotos de seus hematomas, cada uma datada e com hora. Eu não consigo acreditar que isso chegou a esse ponto, ela sussurrou. Marcos recostou-se na cadeira. Você acreditava no amor. Isso não é um crime. O crime dele foi confundir sua bondade com fraqueza. As palavras dele lhe deram algo que ela não sentia há meses: clareza. Ele continuou. Entrei em contato com uma equipe jurídica através da rede de defesa de veteranos. Eles são especializados em violência doméstica e proteção a denunciantes. Entregaremos as provas a eles hoje à noite. Isabela assentiu devagar. O que acontecerá com ele? Se fizermos isso direito, Marcos disse, batendo os dedos na pasta, o império dele desmorona. O áudio prova a intenção dele de te machucar. Os registros bancários mostram que ele desviou fundos da sua conta fiduciária. Isso é fraude federal. Ele enfrentará a prisão, talvez por décadas. Pela primeira vez, Isabela se permitiu imaginar essa possibilidade. Rogério em um tribunal. Rogério ouvindo sua própria voz diante do juiz. Rogério percebendo que ela havia sobrevivido à vida que ele tentou enterrá-la. Mas ela ainda não conseguia sorrir. Ele é poderoso. Ele terá advogados, contatos. E se eles conseguirem distorcer tudo, os olhos de Marcos se suavizaram. Então nós distorcemos mais forte. É por isso que estou trazendo mais alguém. Ele girou o laptop para ela. Na tela, havia uma videochamada com uma mulher de cerca de 40 anos, de óculos e um blazer azul marinho. Esta é a doutora Clara Portela, disse Marcos, procuradora federal. Ela trabalhou em casos como o seu por anos. A mulher assentiu com cortesia. Senhora Azevedo, revisei o dossiê. O que seu marido fez não é apenas abuso doméstico. É tentativa de homicídio, conspiração para fraudar e controle coercitivo. Você tem um caso que pode abrir precedente. A garganta de Isabela apertou. Você acha que podemos vencer? Clara sorriu. Nós não apenas vencemos, senhora Azevedo. Nós expomos. Eles discutiram estratégia por quase 1 hora. Clara explicou os próximos passos. Depoimentos, testemunhos, ordens de restrição, congelamento de ativos. Cada palavra soava pesada, técnica, mas também firme. Era uma linguagem de justiça que Isabela não falava há muito tempo. Quando a chamada terminou, Isabela ficou em silêncio por um momento. Ela olhou para os documentos espalhados à sua frente. Cada página representava uma cicatriz. Juntas, eram um mapa que a guiava de volta à sua liberdade. Marcos quebrou o silêncio. Você não tem que enfrentar isso sozinha. Quando chegar a hora, eu estarei lá. Ela olhou para ele, mal sussurrando. Por quê? Por quê? Ele respondeu simplesmente. Você era minha médica de combate. Você uma vez tirou estilhaços da minha perna com suas próprias mãos, enquanto estávamos sob fogo. Você não tremeu, então? Não comece agora. Sua risada se misturou com as lágrimas. Você se lembra disso? Eu me lembro de tudo, ele disse. Isabela secou os olhos, respirou fundo e pegou uma caneta.
Então vamos fazer isso. Nas horas seguintes, eles trabalharam lado a lado. Isabela revisou declarações, sublinhou pontos-chave e assinou seu nome em formulários oficiais. Cada assinatura era como recuperar uma parte de si mesma. Quando o cansaço a vencia, Marcos lhe servia chá e a lembrava de respirar. À tarde, eles haviam erguido um muro de provas, registros bancários, chamadas gravadas, documentação médica, testemunhos de vizinhos que haviam ouvido a violência. Marcos organizou tudo em pastas prontas para entrega. Quando o sol começou a se pôr, Isabela parou perto da janela, observando a última luz tingir as nuvens de laranja. Sabe, ela disse baixinho, eu costumava sonhar em deixá-lo. Eu só nunca pensei que sobreviveria para ver isso. Marcos se juntou a ela, seu reflexo ao lado do dela no vidro. Você não apenas sobreviveu, Isabela. Você está prestes a garantir que mais ninguém passe pelo que você passou. Ela olhou para ele, um brilho de força voltando aos seus olhos. Ele pensa que estou morta. Foi o que ele disse a Vanessa. Foi o que ele disse a todos. Marcos assentiu. Bom, deixe-o continuar pensando assim por mais um pouco. Quando você retornar, não será como a esposa dele. Será como o julgamento dele. Isabela apoiou a mão no vidro. O mundo exterior estava quieto novamente, mas dentro dela, algo feroz havia despertado. Por meses, eu tive medo dele, ela disse. Mas o medo não é mais meu inimigo. É meu sistema de alerta. Ele me mantém atenta. Marcos sorriu levemente. Então use-o. Atacaremos quando ele menos esperar. Ela olhou para a pilha de provas sobre a mesa e depois para Marcos. Ele queria que eu desaparecesse. Agora, ele é quem vai desaparecer na prisão. Marcos levantou a pasta e a entregou a ela. Primeiro passo, sargento. A justiça começa quando você cruzar essas portas amanhã. Isabela pegou a pasta com as duas mãos, sentindo seu peso. Então vamos fazer com que amanhã valha a pena. Lá fora, a noite caiu sobre a base, tranquila e constante. Lá dentro, um plano havia tomado forma, um que traria não apenas justiça, mas renascimento. Isabela Azevedo, antes uma esposa quebrada, era agora uma estrategista se preparando para a guerra. O horizonte da cidade de Brasília brilhava como vidro polido sob o sol da manhã. Repórteres se aglomeravam em frente à praça do centro, com câmeras apontando para os imponentes portões de vidro da Nogueira Empreendimentos. Lá dentro, o prédio fervilhava com preparativos para a celebração do 10º aniversário da empresa. Havia faixas penduradas no teto, o ar cheirava a champanhe e dinheiro, e os funcionários cochichavam entre si, ensaiando sorrisos para as câmeras. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. Rogério Nogueira estava perto do palco, ajustando as abotoaduras. Seu reflexo o encarava da superfície brilhante de um espelho decorativo. Ele parecia o CEO perfeito. Alto, confiante, impecavelmente vestido. A arrogância ferida de seu sorriso passava despercebida pelos convidados que o cumprimentavam com admiração cortês. Só ele sabia o quão vazio era tudo aquilo. Senhor Nogueira, disse sua assistente com voz nervosa, segurando uma pasta. A conferência de imprensa começa em 15 minutos. Ele assentiu, ajeitando a gravata. Bom, vamos torná-la inesquecível. Ele havia passado semanas reconstruindo sua imagem, garantindo que sua esposa havia partido por motivos pessoais. Ele contou aos investidores que Isabela estava instável, que havia abandonado o tratamento no meio da gravidez. Ele vendeu a história com a facilidade de um mentiroso experiente. E agora, enquanto as câmeras se preparavam para gravar, ele se sentia seguro de que o mundo voltaria a acreditar nele. Mas lá fora, do outro lado da cidade, outro motor
começava a rugir. As hélices do helicóptero cortavam o ar com um ritmo firme. Dentro, Isabela estava sentada ao lado de Marcos, as mãos firmemente agarradas a uma pasta. O som era alto, mas sua mente estava clara. A última vez que ela estivera sob aquelas hélices, estava meio inconsciente, encharcada de chuva e sangue. Agora, ela estava serena, acordada e pronta. "Você tem certeza disso?" perguntou Marcos pelo fone de ouvido. Os olhos de Isabela não se desviaram da janela. "Eu nunca tive tanta certeza de algo em minha vida." O helicóptero inclinou-se ligeiramente, revelando o brilho da cidade abaixo. O prédio onde Rogério esperava parecia pequeno daquela altura, mas ela já podia imaginar a expressão em seu rosto ao vê-la. Ele pensava que ela estava morta, perdida em algum relatório esquecido. Ela o havia deixado acreditar nisso. Isso tornava o que estava por vir ainda mais poderoso. Marcos olhou para ela novamente. "A imprensa já está lá. A promotoria agirá assim que o anúncio começar." Isabela assentiu. "Então vamos dar a eles algo digno de ser lembrado." Quando o helicóptero pousou no telhado do prédio da Nogueira Empreendimentos, uma rajada de vento varreu a multidão abaixo. As cabeças se viraram ao ouvir o eco do som no átrio de vidro. Os seguranças correram para a entrada, sem saber o que estava acontecendo. Lá dentro, Rogério parou no meio de uma frase quando as luzes piscaram levemente. "O que foi isso?" ele perguntou irritado. "Provavelmente o helicóptero da imprensa", respondeu alguém, mas logo veio o anúncio pelo intercomunicador. "Pouso não programado no telhado, senhor." O estômago de Rogério se contraiu. "Quem diabos autorizou isso?" Antes que alguém pudesse responder, as portas do elevador no fundo do salão se abriram. A sala ficou em silêncio. Os repórteres se viraram. Os flashes começaram a explodir. Isabela Azevedo saiu. Ela usava um terno branco sob medida, com uma postura ereta e serena. Seu cabelo, antes emaranhado e sem vida, agora emoldurava seu rosto com elegância. A sala prendeu a respiração. Por um momento, Rogério pensou estar vendo uma alucinação. Ele deu um passo em direção a ela, a voz embargada. "Isabela?" Ela o encarou sem vacilar. "Você não estava me esperando, estava?" A multidão explodiu em murmúrios. As câmeras brilhavam. Os funcionários sussurravam descrentes. A mandíbula de Rogério se apertou enquanto ele tentava se recompor. "Pessoal, por favor, houve um mal-entendido", ele disse, forçando um sorriso. "Minha esposa tem estado doente." "Pare de mentir." Ela o interrompeu, com uma voz firme e cortante. Suas palavras atravessaram o barulho como uma lâmina. Os repórteres imediatamente focalizaram suas lentes nela. Marcos apareceu ao lado dela, seu uniforme visível sob um casaco escuro. Ele carregava uma pequena maleta na mão e a colocou sobre o pódio. Isabela se aproximou do microfone. "Por meses, este homem abusou de seu poder, de seu dinheiro e de sua esposa. Ele pensou que podia me silenciar. Ele pensou que ninguém saberia a verdade." Rogério tentou se aproximar. "Isabela, não faça isso." Ela se virou para ele lentamente. "Você disse a Vanessa que eu havia partido. Você disse que o bebê desapareceria e que ninguém faria perguntas." Um burburinho de espanto percorreu a sala. As câmeras se aproximaram. "Eu tenho a prova", continuou Isabela, abrindo a pasta que Marcos lhe entregou. "Uma gravação de cada palavra que você disse e evidência de como você roubou milhões da minha fortuna de família." O rosto de Rogério perdeu toda a cor. "Você está louca. Você falsificou isso." Isabela o ignorou. Ela pressionou um botão no computador conectado à tela gigante atrás dela. A sala foi preenchida com a voz do próprio Rogério. "Quando o bebê desaparecer, tudo o que ela tem será meu."
A reação foi imediata. Os repórteres gritaram perguntas. Os telefones gravavam cada segundo. Rogério ficou paralisado, o som de sua própria traição ecoando pelo salão. Seu império, sua imagem, seu poder, tudo desmoronava diante do mundo. A voz de Isabela permaneceu serena. Eu sobrevivi ao que você me fez, e agora estou garantindo que mais ninguém tenha que passar por isso. Os seguranças entraram no salão, seguidos por 2 detetives da promotoria distrital. Um deles se aproximou de Marcos e sussurrou algo. Marcos assentiu e então se virou para Rogério. Rogério Nogueira, ele disse com a voz clara. Você está preso por agressão, tentativa de homicídio e fraude financeira. A sala explodiu em barulho. Os olhos de Rogério se moviam freneticamente, procurando uma saída. Ele se virou para Isabela, a voz tremendo de raiva. Você vai se arrepender disso. Ela sustentou o olhar dele com calma. Não, ela disse suavemente. Você vai. Enquanto os oficiais o levavam, os repórteres se aproximaram em massa. Os flashes explodiam como fogos de artifício. Isabela permaneceu imóvel em meio ao caos, o rosto sereno e o coração, finalmente, livre de medo. Marcos se aproximou dela. Você conseguiu, ele disse em voz baixa. Ela olhou para o teto, as luzes brilhando em seus olhos. Não, ela respondeu. Nós conseguimos. Lá fora, enquanto o helicóptero os esperava no telhado, a cidade fervilhava com a notícia de última hora. A história de Isabela Azevedo já estava se espalhando por todas as telas. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu pequena ou impotente. Ela se sentiu vista. E para Rogério Nogueira, que um dia pensou controlar toda a narrativa, a verdade finalmente se tornou sua ruína. As imagens se espalharam mais rápido do que qualquer um poderia imaginar. Em questão de horas, todos os principais meios de comunicação mostravam o mesmo título em suas telas. CEO Rogério Nogueira, preso após ser exposto por esposa por tentativa de homicídio e fraude. O rosto dele aparecia em televisores de lobbies de hotel, em tablets de salas de aeroporto, em telefones que rolavam infinitamente pelas redes sociais. A voz que um dia dominou as salas de reunião agora era repetida em todos os canais, repetindo suas próprias palavras condenatórias. Dentro da sede de sua antiga empresa, o silêncio era sufocante. O enorme retrato de Rogério, que pairava no saguão principal, havia sido removido. Os funcionários caminhavam de cabeça baixa, murmurando descrentes. Alguns evitavam os elevadores, incapazes de suportar o ar que antes carregava sua arrogância. Rogério estava sentado em uma sala de interrogatório, as luzes fluorescentes refletindo-se na mesa de metal. Seu terno estava amassado. Ele estava sem gravata. O ar cheirava a desinfetante e derrota. Na frente dele, um detetive deslizava os dedos em um tablet, reproduzindo a gravação mais uma vez. Quando o bebê desaparecer, tudo o que ela tem será meu. A mandíbula de Rogério se apertou. Aquele clipe foi manipulado. Vocês não entendem. O detetive não levantou o olhar. Guarde isso para os advogados. Temos carimbos de data e hora, transferências bancárias e o depoimento de sua assistente. Vanessa Matos já falou. Rogério ficou imóvel. O quê? Ela está dando um depoimento completo, disse o detetive. Parece que ela não quer afundar com você. As palavras o atingiram mais forte do que qualquer golpe físico. A mulher em quem ele confiara, que ele acreditava ser leal, o havia traído por sua própria liberdade. Ele se recostou na cadeira, exalando com dificuldade. Por primeira vez em sua vida, não havia mais ninguém para manipular. Do outro lado da cidade, Isabela estava em uma sala de reuniões no escritório da promotoria distrital.
As paredes estavam cobertas de dossiês e reconhecimentos emoldurados. Clara Portela, a procuradora federal, repassava os últimos passos com calma meticulosa. Marcos estava por perto, braços cruzados, firme e silencioso. O tribunal aprovou o congelamento completo de seus ativos, disse Clara. A companhia passará para uma administração temporária. Entramos com o pedido de restituição em seu nome. Você recuperará o que ele roubou de sua fortuna, mais os danos. Isabela assentiu, ainda processando tudo. E as acusações criminais? Ele será indiciado amanhã, respondeu Clara. Agressão, tentativa de homicídio, fraude eletrônica e conspiração. As provas são irrefutáveis. Com o testemunho de Vanessa e sua gravação, a defesa dele não tem saída. É estranho, ela disse. Esperei por justiça por tanto tempo, mas agora que está aqui, eu quase não consigo acreditar. Marcos deu um passo mais perto. A justiça nem sempre parece triunfo, às vezes parece paz. Isabela olhou pela janela. Abaixo, a cidade fervilhava de vida. As mesmas ruas que antes pareciam hostis, agora pareciam cheias de movimento e esperança. Paz, ela repetiu em voz baixa. Acho que posso me acostumar com isso. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. Repórteres ocupavam os degraus, microfones estendidos de todos os ângulos possíveis. O ar vibrava de expectativa. Isabela chegou discretamente por uma entrada lateral, escoltada por Marcos e 2 agentes federais. Seu terno branco havia sido substituído por um vestido azul marinho simples. Ela não usava joias ou bolsa de grife, apenas uma calma que havia conquistado com dor. Lá dentro, a sala cheirava a madeira polida e tensão. Rogério foi conduzido para dentro em um terno cinza que não lhe servia mais. Ele estava algemado. Seu rosto estava pálido e abatido, sem vestígios da confiança que um dia o definiu. Um murmúrio percorreu a sala quando ele entrou, uma onda de julgamento silencioso. Isabela sentou-se na primeira fila, as mãos entrelaçadas no colo. Ela não olhou para ele. Não precisava. Quando o juiz entrou, a sala silenciou. O processo começou rapidamente. A promotora apresentou o caso com precisão metódica. Gravações, documentos financeiros, relatórios médicos, tudo exposto ao tribunal. Cada prova desenhava um retrato de ganância, crueldade e engano calculado. Em um momento, o advogado de defesa tentou objetar, alegando manipulação emocional. A juíza o interrompeu com um olhar firme. As ações do Sr. Nogueira falam por si, ela disse. Quando a gravação tocou novamente, até os oficiais do tribunal estremeceram. A voz de Isabela era ouvida fracamente ao fundo, suplicando por piedade. Então veio a frase de Rogério, fria e mortal. Se você morrer, finalmente serei livre. O som pairou no ar. Ninguém falou por vários segundos, depois que a gravação terminou. Rogério olhou para Isabela. Seus olhos estavam vidrados, desesperados. Ele sussurrou, mal audível. Por favor, eu cometi erros, mas você não pode deixar que façam isso. Ela virou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, seus olhares se encontraram. O que ela sentiu não foi ódio, nem mesmo raiva. Foi encerramento. Você fez isso consigo mesmo, ela disse suavemente. O martelo do juiz bateu. Fiança negada. O réu permanecerá sob custódia até o julgamento. Um murmúrio coletivo encheu a sala. Os repórteres escreviam freneticamente. As câmeras brilhavam. Rogério foi levado para fora, com os pulsos algemados e a cabeça baixa. O homem que um dia controlou tudo, agora caminhava no passo de um prisioneiro. Fora do tribunal, a multidão explodiu em barulho. Alguns aplaudiam. Outros apenas observavam, curiosos. Isabela permaneceu nos degraus por um longo momento, o vento movendo seu cabelo. Marcos se aproximou e lhe deu um leve aceno. Acabou?
ele disse. Ainda não, ela respondeu, mas está começando a terminar. Enquanto caminhavam em direção ao carro que os esperava, Isabela reconheceu um som familiar acima, o zumbido suave das hélices de um helicóptero. Ela levantou o olhar, sorrindo suavemente. O mesmo som que antes significava resgate, agora soava como liberdade. Naquela noite, os noticiários financeiros relataram o colapso da Nogueira Empreendimentos. As ações despencaram. Os investidores se retiraram. Os parceiros cancelaram contratos. O império que Rogério havia construído sobre mentiras estava desmoronando em tempo real. Em seu pequeno apartamento alugado com vista para o porto, Isabela estava parada perto da janela com uma xícara de chá quente nas mãos. O bebê deu um leve chute, lembrando-a de que a vida continuava mesmo após a ruína. As luzes da cidade brilhavam sobre a água. As palavras de Marcos no tribunal ecoaram em sua mente. A justiça nem sempre parece triunfo. Às vezes parece paz. Pela primeira vez, ela entendeu exatamente o que isso significava. O mundo de Rogério Nogueira finalmente havia desmoronado. E de suas cinzas, o de Isabela havia acabado de começar. 6 meses depois, a luz da primavera caía sobre o tranquilo vilarejo costeiro de Porto de Galinhas, Pernambuco, tingindo tudo com tons dourados e serenos. O mundo havia seguido em frente após o escândalo, mas o nome de Isabela Azevedo ainda aparecia em reportagens e redes de apoio a sobreviventes. Alguns a chamavam de corajosa, outros a viam como um símbolo. Para ela, era apenas uma mulher que havia aprendido a respirar novamente. Sua pequena casa ficava em uma colina com vista para o Oceano Atlântico. Era modesta, pintada de branco com venezianas azul claro, cercada por arbustos de lavanda e o vento salgado do mar. Dentro, o ar cheirava a café e água salgada. A risada de um bebê ecoava pelos cômodos. Isabela estava sentada na varanda envolta em um cardigã macio, com seu filho dormindo nos braços. O pequeno peito do bebê subia e descia em um ritmo que a acalmava mais do que qualquer palavra. Ela passou um dedo com ternura em sua bochecha. Ele tinha os olhos de Rogério, mas nada de sua escuridão. Quando ela olhava para ele, não via mais sua dor. Ela via sobrevivência. As ondas batiam nos penhascos, constantes e fortes. Cada uma parecia o bater do coração do mundo, dizendo-lhe que ela havia conseguido. Ela não temia mais as tempestades. Ela havia sobrevivido a pior que um coração humano pode enfrentar. Atrás dela, a porta mosquiteira se abriu com um rangido. Marcos saiu com 2 xícaras de chá. Ele deixou uma ao lado dela e se sentou em silêncio, o olhar perdido no horizonte. Ele não usava mais uniforme. Vestia jeans e um suéter leve, com uma expressão mais suave do que ela se lembrava. Ele está crescendo rápido, ele disse, olhando para o bebê. Isabela sorriu. Ele já está começando a segurar a cabeça. Às vezes ele olha para o mar por tanto tempo que parece entendê-lo. Marcos soltou uma leve risada. Provavelmente entende. Algumas almas chegam sabendo mais do que nós. Ali, eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo as gaivotas e as ondas. O mundo parecia mais leve, mais simples. Isabela se virou para ele. Você alguma vez pensou que chegaríamos até aqui? Ele bebeu um gole lento de chá. Não, mas eu esperava que você chegasse. Ela sorriu levemente. Você fala como se não tivesse feito parte disso. Eu apenas limpei o caminho, ele respondeu. Você o percorreu. Isabela voltou o olhar para a água. O sol brilhava sobre as ondas, lembrando-a daquela noite, da tempestade, da lama, do frio e do feixe de luz que a encontrou quando ela pensou ter perdido toda a esperança. O helicóptero, o som do resgate, a voz que disse: nós a pegamos.
Aquele momento vivia em sua memória como uma linha divisória. Tudo antes era escuridão. Tudo o que veio depois foi renascimento. Após a condenação de Rogério, o tribunal concedeu a Isabela a restituição total e a custódia de seu filho. A Nogueira Empreendimentos havia sido desmantelada, seus bens liquidados para pagar as dívidas do império que ele construiu com engano. A mídia chamou isso de colapso de um titã moderno. Para Isabela, era simplesmente a justiça tomando seu tempo. Mas ela não usou o dinheiro para reconstruir sua antiga vida. Em vez disso, ela começou algo novo. Uma fundação chamada Projeto Recomeço, dedicada a apoiar mulheres presas em relacionamentos abusivos. O pequeno escritório abriu no centro há um mês, com voluntários, conselheiros e advogados dispostos a ajudar. Ela ia 2 vezes por semana para conversar com sobreviventes, compartilhando fragmentos de sua história sem a dor que antes a acompanhava. Uma mulher havia lhe dito: "Você me faz acreditar que eu também posso começar de novo." Isabela havia sorrido em meio às lágrimas. "Você pode. O difícil não é sobreviver. É acreditar que você merece." Agora, enquanto observava o oceano, ela pensava em todas as mulheres que ainda não havia conhecido, em todas as vidas esperando por uma segunda chance. Aquele pensamento lhe dava uma força mais profunda do que qualquer vingança. Marcos quebrou o silêncio. "Me ofereceram um cargo em Brasília, treinando jovens oficiais. É um grande passo." Ela se virou para ele surpresa, mas orgulhosa. "Isso é incrível. Você deveria aceitar. Vou sentir falta disso," ele disse, olhando para o bebê. "De vocês dois." A voz de Isabela suavizou. "Você sempre terá um lugar aqui, você sabe." Ele assentiu com um leve sorriso. "Você salvou minha vida uma vez, lembra? Talvez seja assim que o universo paga suas dívidas." Eles riram suavemente. O laço entre eles não precisava de grandes gestos ou explicações. Estava construído sobre batalhas compartilhadas, respeito mútuo e a certeza de que, às vezes, a sobrevivência exige que 2 pessoas se cruzem no momento certo. Quando a luz da tarde começou a se desvanecer, Marcos se levantou e colocou a mão em seu ombro. "Continue lutando por elas," ele disse, "pelas mulheres que ainda não encontraram a saída." "Eu vou," ela prometeu. Depois que ele se foi, Isabela ficou na varanda até o sol se pôr completamente, transformando o oceano em fogo líquido. O bebê se moveu em seus braços, emitindo um pequeno som. Ela sorriu e sussurrou: "Conseguimos, meu pequeno. Chegamos em casa." Dentro da casa, as paredes estavam cheias de fotografias. Em uma, Isabela estava segurando seu recém-nascido no hospital, com Marcos ao lado, orgulhoso. Em outra, o corte de fita do Projeto Recomeço, com as palavras "A esperança recomeça", escritas sobre a porta. Isabela colocou o bebê dormindo em seu berço e olhou pela janela mais uma vez antes de escurecer. O mar brilhava sob a luz da lua. Ao longe, ainda se ouvia o ritmo fraco de um helicóptero cruzando o céu. Não lhe lembrava mais medo. Lembrava-lhe salvação. Ela fechou a janela, apagou as luzes e sussurrou para si mesma: "Às vezes, as batalhas mais difíceis são travadas em silêncio, mas até o silêncio pode se transformar em força." Na calma que se seguiu, Isabela compreendeu finalmente o que significava a liberdade. Não era algo barulhento ou triunfal. Era tranquila, constante e cheia do som da respiração de seu filho. E enquanto ela permanecia ali, naquela pequena casa à beira-mar, o mundo parecia exatamente como deveria ser. Seguro, honesto e dela. O que você achou da reviravolta de Isabela, a Sargento Azevedo? Se você estivesse no lugar dela, o que teria feito primeiro após o resgate? A jornada de sobrevivência dela prova que a verdade sempre encontra um caminho.
Sua opinião e sua experiência são importantes. Deixe seu comentário sincero abaixo. E se você gostou da história, dê um like no vídeo e inscreva-se no canal. Sua inscrição nos ajuda a lutar por mais histórias de justiça e recomeço. Obrigado por assistir.